e generosamente nos concedes esta noite. Guia-nos continuamente pelo teu poderoso e santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Você pode, por favor, se sentar confortavelmente, se houver um assento disponível para você. Eu realmente preciso conseguir ver esta tela com clareza. Está tudo perfeitamente certo, não se preocupe. Very lindo. Agora, por favor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, especificamente no capítulo 19. Neste capítulo, vamos explorar o tema de como o povo de Israel foi instruído e preparado para entrar no sacerdócio, um chamado sagrado e de grande responsabilidade. Acho que comecei a falar sobre este tópico importante na semana passada, abordando diversos aspectos. Certo, agora vamos continuar a nossa discussão. O livro de Êxodo, no seu capítulo 19 e o versículo de número 5, apresenta uma passagem importante. Se vocês obedecerem de fato a minha voz e guardarem os meus mandamentos, então verdadeiramente serão para mim um tesouro peculiar acima de todos os povos. Pois toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, verdadeiramente separada para o meu propósito. Estas são as palavras importantes que você dirá aos filhos de Israel, o meu povo escolhido. Então, o plano original e eterno de Deus era que fôssemos uma nação de sacerdotes ou, de forma mais abrangente, uma nação de pastores espirituais. Esse é o desejo profundo e amoroso de Deus para você, para cada um de nós. Amém. Então, como você entra no sacerdócio? No capítulo 20 do livro de Êxodo, Moisés vai direto ao ponto crucial de como entrar no sacerdócio. E no versículo 1, ele diz claramente: Deus falou todas estas palavras importantes, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o primeiro e mais fundamental ponto essencial é reconhecer o nosso Deus e os seus caminhos na terra. Amém. Você precisa reconhecer Deus. Ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirei do Egito, da escravidão. É importante reconhecer Deus porque você não vai ter tantas visões e sonhos e tantas experiências fantásticas. A grande maioria das pessoas tem uma vida bastante comum e apenas ocasionalmente experimenta incursões no reino do sobrenatural, mas a maior parte da nossa existência diária é, de fato, completamente normal. Deus aparentemente não parece desejar interromper aquilo que nós, seres humanos, consideramos como sendo o curso natural dos acontecimentos e da realidade. Por quê? Porque o que já estamos experimentando é fantástico, é sobrenatural. Estamos nos movendo a cerca de 177 mil quilômetros por hora, todos nós. Isso é mais rápido que qualquer foguete. Você não precisa entrar em um foguete para experimentar a ciência dos foguetes. Estamos nos movendo nessa velocidade agora. E o motivo principal pelo qual você não sente isso é exatamente o mesmo pelo qual, quando está em um avião, você não sente o movimento, embora possa ler na tela a velocidade do avião. Lembro que uma vez eu estava em um voo da Malaysian Airlines e vi pela primeira vez que estávamos ultrapassando 1.000 quilômetros por hora, indo para 2020, 2050, 2080 e depois caía para 990, 950, dependendo da velocidade e do vento. Então essa era a velocidade, mas meu café não se mexia, minha xícara não se movia, nada. O avião é que estava se movendo, eu não sentia nenhum movimento. E é por isso que, quando estamos naquela velocidade máxima, se não formos nessa velocidade, não conseguiremos dar a volta ao redor do Sol em 375 dias. Precisamos nos mover nessa velocidade porque é uma longa distância até o Sol e estamos girando em um círculo completo. Então precisamos de muita velocidade para conseguir voltar aqui em 365 dias. Você entende? Sim. Então, meus óculos não estão se movendo e você não sente o movimento, mas está se movendo. Caso contrário, o próximo ano não virá. Venha, venha, você realmente entendeu. E isso já é um milagre verdadeiramente incrível, um feito notável. Tudo ao nosso redor é um milagre. Enquanto você está sentado aí,
você está formando urina, está formando fezes, está formando sêmen, está formando lágrimas, está digerindo alimentos, seu sangue está circulando, você está formando bebês, todo tipo de coisa está se formando e acontecendo. Enquanto você relaxa, tudo o que precisa fazer é comer. É um verdadeiro milagre. Então, eu realmente acho que já há muita coisa verdadeiramente milagrosa acontecendo neste mundo. E por isso você mal precisa de qualquer intervenção divina para ver um grande e impressionante milagre. As estrelas estão tão distantes, tão enormes. Quero dizer, é simplesmente incrível. Se você vê Júpiter, se você vê Saturno, você simplesmente fica maravilhado. Então, raramente você vê Deus assumindo o que consideramos natural, porque já é sobrenatural. E em Lucas capítulo 1 apenas. Quero dizer, isso é só um rápido desvio. Desvie rapidamente comigo para o livro de Lucas capítulo 1. Não se preocupe com o desvio agora. Agora, a jovem Maria, uma virgem pura e devota, foi visitada por um anjo celestial. E o anjo disse muitas coisas verdadeiramente maravilhosas, importantes e de grande significado. Agora, no versículo 34, Maria disse: Como será possível que isso aconteça, visto que eu não conheço homem algum e sou uma virgem pura? E o anjo respondeu e disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. E eis aqui tua prima Isabel. Ela também concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês daquela que era chamada de Barão. Agora, esta interessante história que temos aqui é a história de uma mulher jovem e uma mulher mais velha, com suas vidas entrelaçadas de forma significativa e com um propósito maior. Ambos estavam recebendo milagres. Diga milagres. Milagres incríveis. Sim. Uma senhora idosa engravidando e depois uma moça engravidando sem fazer sexo. É por isso que o Senhor disse: Eu sou o Senhor que os trouxe para fora. Você me reconhece? Você não pode ser sacerdote sem reconhecer Deus. Agora, outra coisa é que, quando o poder do Espírito Santo veio sobre Maria, ela ainda, o Senhor disse: Este milagre incrível que está acontecendo vai acontecer junto com o que você considera natural, ou seja, aquilo que nascerá de você não será explodido ou forçado para fora, mas nascerá. Você passará pelo trabalho de parto normal, como toda mulher passa, você também passará. Mas essa coisa é sobrenatural. Então você frequentemente percebe a combinação do que você acha que é algo muito natural com algo um pouco mais levemente diferente ou até mesmo inesperado. E então esse é o milagre? Sério? Será que é só sobrenatural assim? Só como aquele bebê que vai sair da sua boca. Você entende o que estou dizendo? Ou o bebê que vai aparecer no chão? Não, o bebê que vai nascer. Você sabe o que isso significa? Para nascer, aqueles músculos uterinos precisam entrar em contração. Pressão, pressão, pressão. Empurre o bebê para fora. Após horas de trabalho, Maria em trabalho, não havia lugar para ela. Coisas maravilhosas e sobrenaturais acontecem, mas as naturais também. Se não tiver olhos para ver, não saberá que este é o Filho de Deus. Quando Jesus nasceu, havia pessoas vendendo arroz do lado de fora. Eles não sabiam que o Filho de Deus havia chegado à terra. Há pessoas em seus hotéis insultando outras, encontrando pessoas que estão trabalhando à beira da estrada. Elas não sabem que o maior evento que já aconteceu nesta terra acabou de acontecer atrás deste estábulo de madeira, onde as vacas estão mugindo. Você está entendendo o que estou dizendo? Sim. Então, o sobrenatural está tão entrelaçado com o que você chama de natural, mas eu já estou te explicando que já é sobrenatural eu estar aqui de pé, um bebê que está nascendo. Se você vê, você respeita, e se souber o tipo de processos que precisam acontecer para que alguém nasça de onde nasce, você realmente se maravilha com a criação de Deus. É realmente um milagre. Então já é sobrenatural. Esse é o ponto principal. Eu estou tentando. Deus fez maravilhas e está nos observando banalizar essas maravilhas. Você entende? E queremos que ele faça algo completamente fora do comum, algo verdadeiramente extraordinário, antes de reconhecermos o seu poder e a sua grandiosidade. Não. Muitas vezes, até mesmo com o nascimento de Jesus,
Houve um nascimento, houve uma gravidez, 9 meses com João Batista. Houve uma gravidez, mas com relação sexual, mas com uma senhora idosa. Sim, com uma senhora idosa e um marido idoso. Isso é sobrenatural. Então, só estou dizendo que o Senhor se apresentou a você. Ele diz claramente: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você reconhece? E ele disse: você se lembra de como eu te carreguei sobre asas de águia? Então, é hora de você abrir os olhos e reconhecer o poder sobrenatural de Deus. Eu posso interagir com você, mas você não me reconheceria. Você pode não reconhecer o que eu sou ou quem eu sou para você, para qualquer pessoa, para a sua nação, para esta nação ou para o corpo de Cristo, porque você não tem olhos para ver. Como você pode representar alguém que você não reconhece? Mas você consegue imaginar ser um sacerdote e ser o embaixador ou representante de uma pessoa? E então a pessoa que você está representando passa por você e você diz: quem é aquele estranho trabalhando ali? Enquanto isso, você é o representante dele, mas nem sequer o conhece. Então, como você pode ser um sacerdote se não conhece a Deus? E você não reconhece quando ele está agindo, quando ele está trabalhando e com quem ele está trabalhando. Então você deve aprender a reconhecer Deus. E é por isso que Jesus disse: você se lembra, quem me viu, viu o Pai. Se você tivesse olhos para ver, ao ver Jesus, veria o Pai. Os seres humanos revelam coisas sobre Deus. Seres humanos podem revelar coisas sobre Deus. Você pode olhar para um ser humano e aprender sobre Deus. Você pode conhecer Deus olhando para Jesus. Há pessoas que se assemelham ao diabo e cuja vida se assemelha ao diabo. Então, quando elas agem, agem como o diabo. Foi isso que Jesus disse. Vocês são do seu pai, vocês são como o diabo. Se você ler a Bíblia, verá que é como o diabo. Então você pode ter uma revelação do diabo ao olhar para certas pessoas. Ah, sim, há pessoas que te lembram o diabo. Eles não te lembram disso. Elas revelam como o diabo é. Assim como ver Jesus revelar a você como Deus é. E há certas pessoas que, quando você as vê, você sabe como é o diabo. O que acontece é que você está longe do seu pai. Essa é outra versão. Diz que você é como seu pai. Similar. E eu lembro de uma vez que conheci uma pessoa e sua atividade. Nunca conheci nada que me lembrasse mais o diabo em pessoa do que aquela pessoa verdadeiramente. Porque o principal trabalho dele era ir de um lugar para outro espalhando histórias. E a Bíblia descreve Lúcifer assim, indo de um lugar para outro de forma constante e incessante, como um fofoqueiro. A Bíblia chama isso de tráfico, pela vasta multidão do teu tráfico. Então, há uma grande e profunda revelação que os seus olhos precisam ver e compreender plenamente. Você precisa ver e reconhecer o seu Deus. Então você pode representá-lo. Número 2, você precisa sair da escravidão. Eu te dei essas anotações na semana passada. Se você faz parte disso. Você está assistindo no Reino Unido? Lindo. Você está assistindo em Tamale? Maravilhoso. Você está assistindo em Kumasi? Lindo. Não ouvimos muito de você. Kumasi, você está aí? Tudo bem. Número 2, você deve superar as amarras. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão. Número 3, você não deve ter nenhum outro Deus. Deus não gosta de nenhuma outra aliança. Se você ama o Senhor, ame-o. Você não pode ter outras alianças e outros compromissos. Cuidado se você tem algum conselheiro especial que está te aconselhando contra a palavra de Deus. Cuidado com vozes, pessoas, elas podem realmente mudar a sua vida. Se você ouvir certas coisas, isso pode te mudar. Você precisa ter cuidado. Número 4. Entenda as misericórdias e os juízos de Deus. Ele diz que mostra misericórdia a milhares. Amém. Deus é um Deus muito misericordioso. É por isso que as coisas podem continuar por muito tempo. Às vezes você se pergunta por que Deus simplesmente intervém e reage às coisas. Mas ele é um Deus tão misericordioso.
A Bíblia diz que você não deve pensar que as misericórdias de Deus que estão acontecendo devem ser tomadas como garantidas, mas a misericórdia de Deus te leva ao arrependimento. A misericórdia dele deve te conduzir ao arrependimento. Número 5, não brinque com Deus. Ele diz, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Número 6, leve o descanso a sério. O sábado dele é algo com o qual ele realmente não brinca de forma alguma. Amém. Então você deve respeitar o conceito de descanso, ou, mais especificamente, o sábado. E isso, claro, depende do tipo de trabalho que você realiza. Mas, acima de tudo, você deve verdadeiramente acreditar nisso. E os ministros realmente precisam de um tempo adequado. Cantamos uma música na semana passada sobre passar um tempinho precioso longe do Senhor. Algo, cante. Sim, absolutely, that is correct, and I completely agree with that statement. Venha e passe algum tempo comigo, venha embora, deixe seu coração e mente se aquietarem, deixe seu copo vazio entrar, venha e passe algum tempo comigo, venha embora. Come away. Venha e passe algum tempo precioso e verdadeiramente significativo comigo. Venha, permita que seu coração e sua mente se acalmem profundamente e encontrem a paz interior e deixe que seu copo vazio seja completamente preenchido com serenidade e novas perspectivas. Venha e passe algum tempo verdadeiramente especial comigo. Venha e desfrute plenamente deste momento de tranquilidade. Então, temos realizado nossas reuniões de oração em fluxo. Muitos de vocês não têm orado. Eu percebi que há muito pelo que orar. Há muito pelo que continuar orando. Continue orando. Número 7. Honre seus pais e suas mães. É o próximo passo importante. Porque em Êxodo 19, ele conta a visão. Quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. E em Êxodo 20, ele dá as chaves para se tornar uma nação incrível de sacerdotes. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem e sejam abençoados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. E na terra que o Senhor teu Deus, o Deus fiel e justo, te dá como uma herança abençoada e uma posse duradoura. Amém. Então, foi exatamente neste ponto que nós paramos e encerramos a nossa discussão na semana passada, quando concluímos a sessão anterior. E agora, se você puder gentilmente ler comigo no livro de Marcos, especificamente no capítulo 7 e então no versículo 10, por favor, faça a mudança para a Bíblia americana para uma leitura mais precisa. Americana ou qualquer outra versão. Qual é o verdadeiro e grande problema? Similar. Então, o que diz? Alguém leia. Quem fala mal de seu pai deve ser condenado à morte. Sim, estou lendo agora mesmo da Bíblia, como está escrito. Sim. Você está aí? Você nunca viu esse versículo antes? Sim. Escolha qualquer versão que quiser. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem falar mal de seu pai ou de sua mãe deve ser condenado à morte, conforme a lei divina. Então veja, você está ultrapassando limites sérios e perigosos quando brinca, desrespeita ou age de forma leviana com pais e mães. E é muito, muito importante que você acredite profundamente nisso. Amém. Agora, na Torá, cumprir esse mandamento estava intrinsecamente associado a um benefício individual tangível. Desonrar os próprios pais, agredindo-os fisicamente ou amaldiçoando-os verbalmente, era uma ofensa punível com a pena de morte. Tudo isso para que você possa viver muito tempo
Veja, quando diz honra teu pai para que vivas longos dias, isso é substituído por para que você não seja condenado à morte. Você entende? Honra, pois, teu pai e tua mãe para que não sejas morto. Sim. Para mim. Sim. Agora, no Talmud, o mandamento de honrar os pais humanos, aqueles que nos deram a vida e nos criaram, é comparado e equiparado a honrar o próprio Deus. Sim, essa é uma conexão profunda e significativa. E o profeta Malaquias, em suas escrituras, faz exatamente a mesma coisa, reforçando essa importante ligação. Tudo bem agora, querida. Sob o corpo que continha As Lendas dos Judeus, volume 3, uma obra de grande importância e com muitos detalhes. Honra o corpo que te gerou e o peito que te deu o devido sustento e o amor que te nutriu. Sustenta e honra teus pais, pois eles, com muito amor e dedicação, participaram ativamente da tua criação e do teu crescimento. Sustenta o quê? Os teus pais, porque os teus pais participaram ativamente e de forma significativa da tua criação. Sim, Lendas dos Judeus, volume 3. Você está aí? Sim. Agora, pois o homem deve a sua própria existência a Deus, a três pessoas distintas, a Deus, ao seu pai terreno e à sua mãe que o gerou. Pois ele recebe de cada um de seus pais 5 partes essenciais do seu corpo físico e 10 partes fundamentais de Deus: os ossos, as veias, as unhas, o cérebro e o branco dos olhos vêm do pai. A mãe, por sua vez, lhe dá a pele, a carne, o sangue, o cabelo e a pupila do olho. Você está ouvindo? E Deus lhe dá o seguinte: Deus lhe dá o fôlego da vida, a alma, o brilho do seu rosto, a visão, a audição, a fala, o tato, o sentido, a percepção e a compreensão de todas as coisas que existem. O homem deve a sua própria existência e a sua vida a Deus, ao seu pai terreno e à sua mãe que o gerou. Esta é uma citação das Lendas dos Judeus, volume 3. Sim. Você está realmente me ouvindo agora? Eu preciso ter certeza de que você está prestando atenção a cada palavra que estou dizendo neste exato momento. Sim. Então o Talmud diz que, como há 3 parceiros na criação de uma pessoa, que são Deus e os 2 pais, a honra demonstrada aos pais é a mesma que a honra demonstrada a Deus. Ele compara uma série de passagens construídas de forma semelhante na Torá e conclui que a honra aos pais e a honra a Deus são intencionalmente equiparadas. Em outras palavras, o que eles estão tentando nos dizer é que as escrituras sagradas e divinas indicam de forma clara que honrar os pais, tanto o pai quanto a mãe, é equivalente ou a mesma coisa que honrar a Deus, o Criador de todas as coisas. E, portanto, desonrar os pais, ou seja, o pai e a mãe, é o mesmo que desonrar a Deus, o nosso Senhor. Porque os parceiros essenciais na criação são as pessoas. Você está desonrando um dos parceiros fundamentais na sua própria criação, na sua existência e até mesmo no seu ministério. Como é que você se torna uma determinada pessoa que faz com que você realmente exista no ministério como um pastor, ou seja, reconhecido em qualquer lugar como qualquer outra coisa, de fato? Sim, você foi criado ou feito para ser. Então você precisa ter muito cuidado ao lidar com os parceiros que causaram a sua própria existência. E é por isso que você sabe de todas essas coisas, não é mesmo? É bom ouvi-las em um ensinamento como este. Mas quando chega a hora certa, o temor a Deus faz com que você não seja imprudente de forma alguma. Você entende? A imprudência extrema pode, de fato, realmente te matar. Sim, então você precisa ter muito cuidado com essas leis e princípios importantes e cruciais que são fundamentais. Você está me ouvindo? Sim?
Aleluia. Agora vamos explorar os Provérbios 960, que são uma parte significativa e instrutiva do Midrash, uma vasta coleção de ensinamentos e interpretações rabínicas. Tudo o que seu pai disser a você, você é obrigado a obedecer. Mas se ele lhe disser, deixe-nos prender aos ídolos, você não deve obedecê-lo para que não se torne um apóstata, um renegado da fé. Eu sou o Senhor, seu Deus, e tanto você quanto seus pais têm a obrigação de me honrar. Portanto, você não deve incitá-los a desconsiderar minha palavra. Amém. Você está aí? Lei judaica. Uma criança que está viajando tem a obrigação fundamental de se comunicar regularmente com seus pais para que eles saibam que ela está completamente segura e bem, a fim de evitar que eles se preocupem excessivamente. Ele está na lei judaica. Sim. Dan? Devo dizer isso de novo? Uma criança que está viajando tem a obrigação de se comunicar com seus pais para que eles saibam que ela está segura. Ele ou ela está seguro para evitar que continue se preocupando. Uma criança deve continuar a honrar e respeitar seus pais, mesmo após a morte deles. É simplesmente isso. Essas são as lendas e as tradições dos judeus e do judaísmo, de onde nós tiramos muitas de nossas coisas e ensinamentos. Uma criança deve continuar a honrar seus pais após a morte deles. Isso pode ser feito recitando o Kadish por um período de 11 meses e também doando caridade em memória dos pais falecidos. Agora, o estudo aprofundado da Torá, que é o Antigo Testamento, é considerado uma forma de reverência e honra aos pais, pois isso mostra que um pai ou uma mãe criou um filho digno. Estudar a Bíblia é um sinal de profunda reverência e respeito aos seus pais, porque isso mostra que os pais criaram um filho verdadeiramente digno e honrado. Você está ouvindo? Você está realmente interessado no que estou falando agora? Sim, é crucial. Agora, uma criança nunca deve envergonhar um pai ou falar arrogantemente com ele, pois isso é fundamental para manter o respeito e a harmonia familiar. Veja, muitas das coisas que temos, até mesmo em nossa cultura, são leis de Deus que se tornaram cultura. Mas uma criança nunca deve envergonhar um pai ou falar arrogantemente com ele. Um filho que recebe uma ordem específica de sua mãe, uma instrução que seu pai claramente não aprova ou com a qual não concorda de forma alguma, não deve, sob nenhuma circunstância, revelar ou contar ao pai que foi a mãe quem expressamente mandou fazer aquela determinada ação ou tarefa. Você pode ouvir a mensagem por si mesmo. Isso porque isso pode, de fato, levar o pai a amaldiçoar a mãe. A última coisa antes de eu sair daqui. Uma criança não tem permissão para interromper ou contradizer um pai ou perturbar o sono de um pai. Está
estão prestando atenção. Amém. Então, só quero dizer aqui que, de fato, honrar seu pai e honrar sua mãe é realmente algo profundamente significativo que nos define de maneira essencial. É uma coisa muito, muito importante e fundamental na Bíblia, sendo equiparada em sua profunda relevância e impacto espiritual a honrar o próprio Deus. Portanto, quando você desonra os pais, é como se estivesse desonrando a Deus, porque está desonrando um dos parceiros responsáveis pela sua criação. É uma das coisas mais graves, os males mais severos que você pode trazer sobre si mesmo. Apenas respeite isso e sempre deixe de fora pais espirituais e afins. No seu grande zelo para corrigir as coisas e no seu fervoroso zelo para lutar contra as coisas, você precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, que pode ser bastante influente e perigosa. Porque você deve ser cuidadoso, deve agir com cautela, porque se você não tomar o devido cuidado, pode cruzar uma certa e perigosa linha e aí as consequências podem ser muito sérias. A Bíblia diz que o solo que recebe a água e produz espinhos está próximo de ser amaldiçoado. Portanto, você não deve produzir espinhos para seus pais. Isso é algo perigoso. E você deve acreditar nessas coisas, porque se não acreditar nelas, você vai viver uma vida longa descobrindo que a Bíblia é verdadeira. Não. Um dia eu fui ao necrotério e foi lá que me dei conta de que quase todas as frases, se não absolutamente todas as frases, na Bíblia são 100% precisas e verdadeiras em seu significado. Porque quando vi o fim do homem, pude imaginar tantas escrituras que estavam se cumprindo ali ao ver uma pessoa morta deitada ali. Eu disse, que tipo de situação é essa? Então isso me fez perceber que, assim como a Bíblia diz que é vaidade, todas as outras coisas são verdadeiras. Mas quando você está subindo na vida, você não pensa que isso é vaidade, que sua vida é vaidade. Mas você ganhará um ponto. Veja, todas elas são coisas inúteis. Número 8. Temos 12 passos muito importantes. Não mate. Não matarás, de forma alguma, em nenhuma circunstância. Ok? Então, a maioria das pessoas sente que não estamos diretamente envolvidos ou incluídos na ação física da matança. Ou seja, não somos os perpetradores diretos de atos violentos que tiram vidas. Você entende o que quero dizer? Mas você percebe que muitos pecados, transgressões e pensamentos impuros acontecem e se desenvolvem profundamente em nossas mentes, mesmo que não se manifestem em ações externas. Você entendeu? Sim. Por isso a Bíblia diz que quem odeia seu irmão, entendeu? É um assassino. Agora, em Romanos, capítulo 8, versículo 7, ele disse: porque a mente carnal é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Então ele está dizendo que a mente humana é inimiga de Deus porque ela não está completamente sujeita à lei divina de Deus. Muitas coisas realmente dão errado em nossas mentes e é precisamente desses pensamentos e intenções que o mal e a iniquidade vêm. E foi exatamente sobre isso que Jesus Cristo falou quando disse que se você olhar para uma mulher com desejo e a desejar em seu coração, você já cometeu adultério em seu íntimo. Portanto, o pecado não começa quando você age, mas sim na mente. E é por isso que ele explicou que a mente do homem, você sabe, a mente carnal do homem é uma inimiga. A mente é como um lugar ante Deus, um lugar que se opõe a Deus e aos seus princípios e vontade. Então, se você permite certos pensamentos em sua cabeça e em sua mente e também em seu coração, é exatamente aí que o pecado realmente começa. E quando você permite que esses pensamentos permaneçam, você se surpreende com o que verdadeiramente há ali dentro. Então, o ódio, a Bíblia nos diz, é o mesmo. Quem odeia seu irmão, certo, está agindo de forma pecaminosa.
É um assassino. Agora, quando se trata de ódio, eu realmente e verdadeiramente acho que você deveria poder dizer: eu nunca odiei absolutamente ninguém em toda a minha vida antes. Você vê? Mas se você realmente não gosta muito de alguém a ponto de desejar ardentemente que a pessoa morra ou de querer saber detalhadamente da morte dela, seus sentimentos em relação a ela se transformam de fato em um ódio profundo, avassalador e incontrolável. Você entende? E a menos que seja uma daquelas coisas que Deus disse que você deve odiar, porque na Bíblia ele diz aos nicolaítas: eu tenho isto. Esta coisa que eu gosto em você é que você odeia as obras dos nicolaítas. Há algumas coisas para se odiar. Mas odiar seu irmão, matá-lo, isso significa que você é um assassino. Mas você não teve a oportunidade. E se você tiver a chance, sua natureza humana, de cuidar de alguém assim como você fez comigo, eu quero te machucar. Um dia eu ouvi alguém falando sobre uma pessoa que teve uma interação com, e então acenou com a mão de uma forma e eu meio que senti uma matança na mão, assim, uma sensação estranha e perturbadora, quase assustadora. Então percebo o ódio. Então você tem que tomar cuidado. Todos número 9, o ódio não pode estar presente num ministro. E se você realmente quer ser padre, deve ser sem ódio. Número 9, não cometerás adultério. Tudo bem? Então, é crucial entender que o adultério e a fornicação realmente não combinam de forma alguma com o sacerdócio. Tudo bem? O que eu percebi com o tempo é que as pessoas zombam dessas coisas, mas isso não é compatível com o sacerdócio. Tudo o que você faz em segredo, Deus vai tratar com você em público. Assim será com o seu ministério. Seu ministério sacerdotal não vai funcionar se isso fizer parte da sua vida. Amém. Você está ouvindo? 1 Samuel 2,12. Agora, nos filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. O costume dos sacerdotes com o povo era que, quando alguém oferecia um sacrifício, os servos dos sacerdotes vinham enquanto a carne estava fervendo. Quero mudar essa versão para algo que possamos entender um pouco melhor. Tudo bem. O servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 pontas na mão enquanto a carne estava sendo fervida e mergulhava o garfo na panela. E tudo o que o garfo tirasse, o sacerdote pegava para si. E era assim que tratavam todos os israelitas, mesmo antes da gordura ser queimada. O servo do sacerdote vinha e dizia à pessoa que estava sacrificando: dê um pouco de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar carne cozida de você, só crua. E se a pessoa dissesse: deixe a gordura ser queimada primeiro e depois pegue o que quiser, o servo responderia: não, entregue agora. Se você não fizer isso agora, tome-o à força. E o pecado do jovem era muito grande diante do Senhor, e eles estavam tratando a oferta do Senhor com desprezo. Agora Samuel estava ministrando, então, no versículo 22, a Bíblia diz que Eli era muito, muito velho e ouvia sobre absolutamente tudo o que seus filhos estavam fazendo a todo o Israel e como eles dormiam com as mulheres que eram servidas na entrada da tenda da congregação, um ato verdadeiramente abominável e profundamente pecaminoso aos olhos de Deus. E ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todas as pessoas sobre essas suas ações perversas. Não, meus filhos, o relato que ouço se espalhando entre o povo dos senhores não é bom. Se uma pessoa peca contra outra, Deus pode mediar. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem então intercederá realmente por ela? No entanto, seus filhos não deram ouvidos de fato à repreensão do pai, pois era da vontade do Senhor, infelizmente, matá-los por completo. Você está aí? Então eles não ouviram, porque era da vontade do Senhor. Ou como diz a versão King James, porque o Senhor realmente queria matá-los, certo?
eles não tinham escolha a não ser enfrentar o seu destino inevitável. Porque o Senhor queria matá-los. Ou na Bíblia americana diz, pois o Senhor realmente desejava muito de fato matá-los. Você está ouvindo? Então, adultério e fornicação não são compatíveis com o sacerdócio, certo? Por isso, todos precisam vencer. E é precisamente por essa razão que, de forma geral, os jovens, quando manifestam o desejo de ingressar no ministério religioso, frequentemente optam por se casar. Isso ocorre porque, neste período específico da vida, esses anseios e impulsos são intrinsecamente fisiológicos e profundamente humanos. E, portanto, se você não os direciona, não consegue pará-los. Você precisa direcionar essas coisas que não pode parar. É como rios, você não pode pará-los. Se você tentar parar o fluxo, você vai criar uma grande represa. Então você deve direcionar para que ele vá para onde ele precisa ir. Mas você não pode de forma alguma parar. Não pode bloquear o seu caminho. Você já viu algum rio ser completamente bloqueado em seu curso? Ele vai formar uma represa e vai transbordar e contornar o obstáculo. Então você percebe que, quando diz às pessoas ao longo dos anos, eu percebi que quando você diz às pessoas para ajudar a direcionar o fluxo do rio para este caminho específico, elas zombam abertamente dos esforços para direcionar o rio para a direção certa ou para uma direção muito mais segura. Elas zombam e, ao longo dos anos, percebi que as pessoas acabam em todo tipo de desastre inevitável e lamentável. Quando você zomba e despreza profundamente o poder imenso que existe inerentemente no corpo humano, como ele foi divinamente criado, e as tendências naturais, além das iniquidades, perversões e distorções que já existem intrinsecamente nos seres humanos. Se você brinca levianamente com isso, você não pode ser um verdadeiro sacerdote. Veja o ministério. Se ninguém determina o seu nível, Deus, o Criador, determina. Não importa o quanto alguém realmente queira te rebaixar. Se Deus quiser te elevar, você certamente vai subir. Se Deus, por algum motivo, se cansar de você, você desce. Ninguém pode verdadeiramente derrubar outra pessoa, especialmente se ela tiver fé e uma forte determinação. Não se preocupe com isso. Você entende? Com o que você realmente deve se preocupar é com você mesmo e com o próprio Deus. É com isso que você deve verdadeiramente se importar. Que Deus te veja, que você veja a Deus e o que você faz diante da presença de Deus. Não com o que alguém pensa, ou o que alguém diz, ou qualquer história que alguém invente, mas sim com o que você está fazendo diante de Deus. Isso é o principal, porque aquele que pode te elevar, aquele que pode te ajudar, é somente Deus. Então, você pode fazer com que as pessoas tenham uma boa impressão de você, mas é mal. Ou as pessoas podem ter uma má impressão de você, mas é bom. Mas o que você precisa ser é bom diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a sua luta, a sua guerra é ser santo e irrepreensível aos olhos de Deus, não aos olhos de ninguém. Assim como a Bíblia nos diz, não adulterarás é simples, e a sua luta deve ser: minha vida, se você tem vivido dessa forma, isso precisa de fato acabar. E se você não acabar com isso, não é de maneira alguma compatível. Eu só estou tentando explicar essas coisas de uma forma mais clara e detalhada. Não conviva com isso. Pode parecer que funciona por um tempo, porque Deus é muito misericordioso, mas pode parecer que funciona até que, em determinado momento, não funcionará mais. Sim, chegará um momento em que não funcionará. E você verá que os níveis mais altos que Deus tem para você não poderão ser alcançados. Juntando isso a todas essas coisas, você simplesmente precisa aceitar. Veja, uma mentira é sempre necessária para realmente ajudar o mal a prosperar. Sempre que você faz o mal, precisa de uma mentira para sustentá-lo. Sem uma mentira, você não consegue continuar. Você precisa contar uma mentira ou viver uma mentira. As mentiras são boas companheiras para todo mundo. As pessoas dizem que todo mentiroso é ladrão, mas não, todo mentiroso tem outra coisa errada. Você entende? É por isso que eles precisam de mentiras e enganos. Mentiras e enganos são necessários para ajudar qualquer prática do mal em que você esteja envolvido.
Então, toda vez que você encontra uma pessoa contando uma mentira, essa pessoa tem mais maldade sobre ela. Por essa razão, estou dizendo a você, por favor, não seja um zombador, pois isso não é bom. Deus é quem verdadeiramente promove, quem levanta com poder, quem exalta com glória, quem impulsiona e empurra alguém para a frente com um propósito divino. Faça do seu principal objetivo tornar-se um verdadeiro sacerdote de Deus e não um servo de nenhum homem. Não importa o que qualquer pessoa diga, a não ser que o próprio Deus diga que tudo acabou. Não há um fim para você. E é por essa razão que você deve focar nele e se esforçar diligentemente para ser justo e irrepreensível diante dele, diante do nosso Deus. É nele que você deve pensar profundamente. Sim, não no que as pessoas estão pensando. Você vê pessoas fazendo um bom espetáculo, tentando parecer boas. Hoje em dia, o que vejo são pessoas tentando mostrar o quanto são boas de determinada maneira. Minhas antenas imediatamente se levantam porque descobri que quase invariavelmente todas as pessoas que são especialistas em mostrar uma boa imagem por fora têm algo de errado com elas. É por essa razão que elas compensam com uma aparência tão incrivelmente boa, seja lá o que for, é uma compensação e um crescimento para enganar as pessoas. Tente pensar em Deus, em sua infinita sabedoria e amor e em como Ele age em nossas vidas. Esses mandamentos não são fáceis, mas são possíveis. Eles não são fáceis, mas são possíveis. É possível viver sem cometer os pecados que estão escritos aqui. Ninguém está dizendo que não haverá pressão ou que não haverá tentação, mas é possível. Se não fosse possível, por que Deus? Quero dizer, por que Deus lhe diria algo que você não pode fazer? Mas a Bíblia diz que com toda a tentação ele providencia um escape, entende? E é por isso que quando você menciona o caminho, as pessoas zombam, mas nunca zombe do caminho. Então, quando Deus nos dá, case-se. Eu disse isso. Ah, por que você deveria se casar? Porque isso. Tanto faz. Qual é a pressa? No que é isso? Quem pediu por essa igreja? Eles vão. Você só vai se casar. Isso. Há uma zombaria do caminho que Deus nos deu para direcionar certas coisas. Quando você faz aconselhamento, você diz às pessoas. Aconselha casais, diz, faça isso em casa, faça isso, faça aquilo. Eles zombam disso. Então, o que é tudo isso? Você está sempre falando sobre sexo. Você é isso e aquilo, isso, e eles zombam disso. No momento seguinte, você ouve outra coisa. As pessoas zombam de todos os caminhos que Deus dá para que as pessoas vivam de determinada maneira. Eles zombam disso. Essa é a minha experiência com cristãos. Eles zombam de você. Você mostra para eles fazerem isso. É uma forma de escapar. Não, não, não. Eles zombam disso. Eles zombam de você. Eles zombam das coisas que Deus dá e mais tarde você ouve algo completamente diferente. Então não zombe. Você sabe, Deus nos deu algo e Ele diz, esta é a minha lei. Você quer ser meu sacerdote? Não há outro caminho. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor contra os pastores que apacentam o meu rebanho. Você dispersou o meu rebanho e o afugentou e não o visitou. Estas são escrituras famosas que usamos para visitação. Eu te visitarei com o mal, reunirei os remanescentes de onde os expulsei. Este é o versículo 4, como está escrito na Sagrada Escritura. Eu suscitarei pastores que as alimentarão. Eis que os dias vêm. Eu suscitarei de Davi um renovo justo e verdadeiro. Amém. Agora, por favor, o versículo 9. Meu coração está completamente partido dentro de mim por causa dos profetas, sim, por causa dos profetas do Senhor. E isso é uma grande tristeza para mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um homem que está bêbado e como um homem que foi vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, sim, da sua santa palavra. Versículo 10. Pois a terra está cheia de adúlteros.
Porque por causa da maldição que a aflige, a terra pranteia profundamente, e os lugares outrora aprazíveis do deserto secam completamente. A sua causa é intrinsecamente má, e a sua força manifestamente injusta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote, ambos são profanos. Vocês se veem na minha própria casa. Eu descobri a maldade deles, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos. Há muitas pessoas que são pastores. Essas escrituras se aplicam a você. Portanto, o seu caminho será para eles como caminhos escorregadios na escuridão. E eles serão empurrados e cairão ali, pois de fato trarei sobre eles o mal, sim, o ano da sua visitação e do seu castigo. Versículo 14. Também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa verdadeiramente horrível e abominável, algo que me causou grande espanto e profunda tristeza. O quê? Coisa horrível? Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eu disse a você, todo mal anda junto com mentiras. Ok, e eles cometem o que exatamente de tão terrível, que seja tão abominável e completamente inaceitável? Adultério e andam em mentiras. E também fortalecem as mãos dos malfeitores, de modo que ninguém se desvia da sua grande e terrível maldade. Todos eles são para mim como a antiga cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, e os habitantes perversos de Gomorra. Então você pode ver que Deus, através do seu olhar profético, está alertando a sua igreja, a todos nós. É disso que estou falando, de se tornar padre. Deus diz, eu vi uma coisa horrível. E você tem que ter cuidado. Agora, versículo 15, em resposta a isso. Tudo bem. O Senhor diz, eu os alimentarei com absinto. Agora, absinto é um meio de maldição, que na Bíblia representa amargura, sofrimento e juízo divino. Esta é uma declaração poderosa e cheia de significado. Se você não se importar, clique nessa palavra em hebraico. Eu gostaria que você acreditasse no que estou dizendo. Você clica nele, significa maldição. Portanto, eu os alimentarei com uma maldição. Mas veja bem, a maldição realmente entra muito claramente no meio do ministério. Você entende isso, não é mesmo? Maldições vêm por adultério e pela vida. Tudo bem. Então, quando ele diz você e você quer ser padre, você tem que olhar para si mesmo. E é de fato uma das piores, uma das lutas para viver sua vida. Lutando. É uma verdadeira batalha pessoal. E é uma realidade inegável e presente. Você está realmente ouvindo com atenção? E eu os farei beber a água amarga do fel, que é a própria essência da amargura e do sofrimento. Pois, de fato, dos profetas de Jerusalém espalhou-se e saiu a profanação e a impiedade para toda a terra, contaminando-a completamente. Amém. Assim diz verdadeiramente o Senhor. Não deis ouvidos, de forma alguma, às palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles os tornam completamente vãos, eles os tornam totalmente inúteis, sem qualquer valor. Eles falam uma visão que vem do próprio coração deles e não da boca do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Você está comigo? Amém. E isso continua de forma incessante. E ele continua criticando veementemente os profetas e também os sacerdotes, porque eles de fato não estão seguindo os caminhos do Senhor, os caminhos justos e verdadeiros. Versículo 20. A ira do Senhor não se retirará até que ele tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias você considerará isso perfeitamente. Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por conta própria. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram falsamente. Aleluia. Versículo 23. Eu sou um Deus próximo, diz o Senhor. Nenhum Deus pode se esconder em lugares secretos, que eu não o verei, diz o Senhor. Eu não falho com o céu e a terra, hein? Sabe, Deus está dizendo, há algum lugar onde você possa se esconder de mim? Não. Deus vê e Deus sabe.
E por isso, todos nós devemos viver nossas vidas, lembrando sempre e profundamente desses importantes e impressionantes avisos. Você pode viver 1000 anos e encontrar muitas pessoas que vão lhe contar sobre suas escapadas. Eu forniquei aqui, nada aconteceu. Eu forniquei aqui, nada aconteceu. Eu cometi adultério aqui, nada aconteceu. Estou seguindo em frente, nada aconteceu. Veja, você deve se lembrar da palavra do Senhor. Nada aconteceu, nada aconteceu. E somos capazes de enganar gente. Mas você deve saber que a lei divina diz que você se alimentará de maldição e beberá amargura. Portanto, você deve decidir o seu caminho e o seu método. Deus está lhe dizendo que para ser meu sacerdote, você não cometerá adultério. Amém. Número 10. Não roubarás de forma alguma. Sabe, você provavelmente vai achar que isso realmente não é necessário. Não roubarás. Roubar não é compatível com o ministério. E você pode pensar de novo que essas coisas estão apenas sendo ditas. Ainda assim, roubar não importa. Mas você vê que quando a cultura se desenvolve até certo ponto, percebe que roubar se tornou normal. Mentir se tornou simplesmente normal. Você está comigo? Isso não é compatível. E veja bem, é por essa razão que às vezes eu realmente incentivo as pessoas. Quando eu digo a elas que estão ofertando, eu digo, olha, nem precisa dar. Dê diretamente para o projeto. Eu mesmo vou te mostrar o projeto. Você só faz isso. É por isso que inventei uma forma de fazer uma igreja com um valor em que toda a igreja pode ser construída com uma certa quantia. Apenas dê. Lá você vê. Praticamente, eles realmente sabem. As pessoas sabem que há muito roubo e uma grande desonestidade generalizada, infelizmente. É por isso que as pessoas nem querem dar. Elas sentem que estão apenas dando para sustentar o estilo de vida extravagante dessa pessoa. Você sabe que é verdade. Então é por isso. Tudo isso está lá. Se você perguntar por que um ministério não está funcionando. Adultério, fornicação. Por que um ministério não está funcionando? Roubo. Então ser padre parece algo muito verdadeiramente fantástico, mas é só isso. Se você puder guardar essas coisas, você pode realmente ver que ele está se movendo agora. Eu também lhe disse, não dirás falso testemunho. Ok, está realmente chegando. Sim, sim, e este é o mandamento número 11. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que significa que não deves mentir ou enganar sobre os outros. Amém. Tão mentiroso. Quero dizer, você pensaria isso, mentindo. Você está falando com bebês cristãos? Você está falando com alguém que acabou de nascer de novo ou com alguém que quer ser padre? Estou pregando na prisão? Prisão de segurança máxima? Não, estou pregando para pessoas que estão tendo um avivamento espiritual às 7 da manhã e que querem ser avivadas novamente às 19 horas da noite para que possam servir melhor ao Senhor. Incrível. E esta é a mensagem do Senhor. Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o teu vizinho em absoluto. Mentir não é compatível. Não importa a mentira, ela simplesmente não é compatível com o ministério. Estou te dizendo, não é compatível com ser um sacerdote. Sabe, se você me perguntasse, na minha idade atual e depois de tanto tempo dedicado ao ministério pastoral, eu me casei há exatos 31 anos e estive em um relacionamento sério por 4 anos antes disso. Ou talvez até 5 anos, então isso faz um total de 35 anos de compromisso e união.
E se você me perguntasse, eu estive no ministério durante todo esse tempo. Tenho pregado ativamente e com grande dedicação por pelo menos 35 anos completos, porque, na verdade, estou contando desde o meu relacionamento pessoal e ministério ativo. Se você me perguntasse o que é verdadeiramente necessário, é justamente isso. Você será um grande ministro, mesmo que não saiba pregar. Isso é a pura e inegável verdade, e é algo que realmente importa para o ministério e para a vida. Não cometerás adultério. Não farás o quê? Não furtarás. Por que as pessoas não vão contribuir para o seu ministério? Porque você pode roubar. Você fala muito, mas parece que nada resulta disso. É por isso que, quando o ministério começa a fazer coisas, as pessoas dizem que esse pessoal tem muito dinheiro. Porque talvez muito do meu dinheiro não seja roubado. Sim, muito do dinheiro não é roubado. Então ele está disponível para fazer as coisas. É por isso que pode parecer para você que alguém tem muito dinheiro. Se você acha que as nações não têm dinheiro, então você não sabe. Se nos sentarmos e conversarmos sobre dinheiro, você vai se surpreender com o quanto de dinheiro existe no mundo. Mesmo no seu país, onde quer que você esteja, honre seus pais e mães. Se você me perguntasse, para estar no sacerdócio, é essencial honrar seus pais e suas mães. Não os acorde quando estiverem dormindo. Quando você for viajar, ligue e informe que está seguro e bem para que eles não se preocupem de forma alguma. Você verá que o seu ministério vai se elevar ainda mais alto de uma maneira diferente e muito melhor do que antes. Sim, houve muitas vezes em que realmente recebi bênçãos enquanto viajava. Eu sento no avião, faço uma ligação importante e recebo uma bênção. Eles dizem: você está abençoado em comboios de anjos. E então, imediatamente, me sinto muito feliz e contente. Aleluia. Amém. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, não seja excessivamente cobiçoso. Este é o último e crucial passo para verdadeiramente entrar no sacerdócio. Isso está escrito em Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 17. Você está entrando lindamente em seu sacerdócio? Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo ou qualquer de seus bens. Veja, se você seguir isso, você se sairá bem no ministério. Estou dizendo, mesmo que não saiba pregar, mesmo que não seja bom em visitas. Você vê a casa do seu vizinho e está convertendo a casa dele, o que é claramente revelado pelos seus comentários e pela sua atitude em relação à prosperidade do seu vizinho. Ah, esse aqui é todo o dinheiro roubado. Ah, esse aqui, o pai dele fez isso, não foi ele. Ah, mas esse aqui é isso e aquilo. Esse aqui é qualquer coisa. Ah, se todos vocês fossem fazer, seja lá o que for, você realmente acha que não seria assim até agora? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando seus olhos estão fixos em casas e propriedades, você está, de fato, cobiçando a casa do seu vizinho. Então, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque eu te disse que o pecado começa na mente. Você não pode ficar olhando para a mulher do seu vizinho com água na boca, salivando intensamente pela mulher do seu vizinho. Eu não estou pregando uma prisão, estou pregando para pessoas que estão em um verdadeiro e profundo avivamento às 7 horas. Já que não deves cobiçar a mulher do teu próximo, deves buscar teu próprio entretenimento em tua própria casa. Sim, é isso mesmo. É assim que deve ser. E quando você diz isso, e quando você dá conselhos, escreve um livro, seja o que for, então eles zombam de você. Sim, e você vai ver essas mesmas pessoas se tornarem verdadeiros e completos desastres. Não cobiçarás a mulher do teu próximo.
Então, também não cobiçarás o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem qualquer outra coisa que pertença a ele. Se alguém trabalha para mim, você não deve cobiçar essa pessoa. Você ficaria surpreso ao saber que as pessoas olham para quem trabalha para você, seu servo ou serva, e estão cobiçando essa pessoa. E você vê que ele está sendo listado junto com casas, esposas, servos. Eles compõem a vida de uma pessoa e até mesmo sua personalidade. Sim, isso compõe a vida de uma pessoa, sua personalidade e aquilo de que ela realmente é feita. E você não deve desejar apenas a casa ou a esposa de alguém, mas também os servos, trabalhadores ou pessoas talentosas que essa pessoa possui, pois são parte integrante de seus bens e conquistas. Não cobiçarás o teu próximo. Se eu for a algum lugar e disser, ei, esse homem tem essa pessoa que trabalha nesse banco ou que é maravilhoso nisso ou naquilo. E então você não precisa cobiçar essa pessoa para que ela esteja com você. Sim, você realmente não precisa cobiçar, de maneira alguma. Você precisa saber que todos os servos, servos homens e mulheres, compõem os meus servos. E as pessoas que trabalham para mim fazem parte da minha personalidade ministerial. Porque eu sou como um polvo com braços, e os braços estão fazendo coisas. Não cobice o braço. Não coloque seu desejo em nenhum dos servos, sejam eles homens ou mulheres, que o Senhor Deus verdadeiramente me concedeu. Deixe-os. Você toca e acaba encontrando sua própria mão. Algo acontece com a sua própria mão porque isso está claramente na Bíblia. É uma das leis sagradas do sacerdócio. Você pode ir até alguém e oferecer ao líder de louvor um salário maior para vir cantar louvor na sua igreja. Os principais membros e o homem de oração. Eu gosto do seu ambiente. Eu preciso de você na minha igreja. Você está ouvindo? Veja bem, pode até parecer engraçado, mas observe, você vai perceber que não há nada mais verdadeiro e genuíno do que aquilo que a Bíblia diz. Não cobiçarás a casa do teu próximo. As pessoas passam por aí, como elas passam dirigindo. Aí você os vê e percebe que eles diminuem a velocidade. Eles abaixam o vidro, eles olham um pouco, depois continuam dirigindo. Porque a dor que se sente está localizada na pele. Sim, a sensação de dor está presente e manifesta-se diretamente na superfície da pele. Concentre-se na sua casa. Você passa de carro pela esposa do seu vizinho e cobiça a esposa do seu vizinho. Concentre-se na sua e resolva os seus problemas. A esposa daquele vizinho. Se você tomar essa pessoa como sua esposa, vai se surpreender com o inferno que terá. Não cobiçarás o servo do teu próximo. Uma vez fui a uma cruzada e havia algumas pessoas de outra igreja, e elas falaram sobre o diretor da cruzada. Eu disse, se tivermos um desses diretores de cruzada em nossa igreja, toda a denominação vai mudar. Percebi que eles estavam cobiçando o meu servo. Crie o seu próprio caminho, desenvolva o seu próprio destino. Não fique de olho no servo ou na serva de outra pessoa, mas sim no seu próprio progresso. Sim, desenvolva seus próprios cantores. Desenvolva seus próprios adoradores. Não fique de olho no que alguém valorizou e desenvolveu por anos. Não cobiçarás o servo ou serva do teu próximo. Você está ouvindo? Alguém tem um bom assistente. Não cobiçarás o assistente do teu próximo agora, nem o seu boi, nem o seu boi ou o seu jumento. Não cobice o jumento do seu vizinho. Deixe o jumento dele em paz.
Você está ouvindo? Sim. Agora, o carro do seu vizinho. Veja, as pessoas estão passando dirigindo seus bois. O boi deles é o seu carro. O seu jumento é a sua bicicleta. E outras coisas que você tem para transporte. Sim, você deve se concentrar no que é seu e não cobiçar o do seu vizinho, dizendo: olha, foi com cocaína que ele conseguiu esse boi. Eles estão imprimindo dinheiro. Eu conheço eles. Amém mesmo. Então, no ministério você vê todas essas regras ali presentes. Se você me perguntar o que você realmente fará para estar no ministério, tudo isso você vai descobrir. Quando você entra no ministério e encontra coisas que não estão funcionando corretamente, você percebe que tudo isso não está sendo feito de forma adequada. É só isso, se você quiser apostar comigo. Quem quer apostar comigo? Você não quer apostar comigo, você vai e diz: ministério, isso não está funcionando. Isso é de fato uma dessas coisas que acontecem. Em algum lugar não está funcionando. Salmo 15 para encerrar. Senhor, quem habitará verdadeiramente no teu sagrado tabernáculo? Quem morará no teu santo monte ou na tua santa cadeia? Quem? Aquele que anda na retidão e pratica a justiça de forma correta não é visto como uma unção divina. Ele faz unção e torre. Unção e óleo. E vaselina. Vaselina e outros óleos. Não. Aquele que pratica a retidão e pratica a justiça. E aquele que fala a verdade verdadeiramente no seu próprio coração. Veja, muitos de nós não falamos a verdade em nosso coração. O que estamos dizendo não acreditamos, mas estamos dizendo. Pregando coisas nas quais você não acredita. Dizendo coisas que você realmente não pensa. Então, falar a verdade no seu coração. Essas são as qualificações para permanecer no tabernáculo como sacerdote. Número 3. Aquele que não morde com a língua. Você não pode morder minhas costas e se sair bem de forma alguma quando eu, porventura, me virar. Quando não estou na sua presença, você me dá uma mordida. Você não está qualificado para ser sacerdote e não está qualificado para estar no santo tabernáculo. Você sabe de uma coisa? Seja ousado e me diga na minha cara o que você pensa. E não espere que eu vire as costas e você morda minhas costas. Voltar. Morder. Back significa que quando eu estou indo e quando estou fora da sua presença, então você dá uma leve alfinetada, um estalo, uma mordidinha. E quando uma pessoa ouve, ela diz: ah, por que você disse isso sobre mim? Isso não é nada legal. Isso não é nada legal. Isso desqualifica para o sacerdócio. Esses padrões você pode ter aprendido em casa, com seus pais ou com sua família, e são muito importantes. Quando alguém entra e a pessoa vai e fica uma mordida nas costas. Aprenda coisas ruins e aprenda coisas novas. É por isso que você está na casa de Deus, para aprender novas maneiras. Aleluia. Não fere o que não morde a sua mão, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria ou palavras ofensivas contra o seu próximo. Versículo 4. A cujos olhos o vil é desprezado, aquele que é moralmente corrupto e indigno é visto com desdém. Agora vamos ver o que a outra versão da Bíblia diz, para uma compreensão mais aprofundada e completa do texto sagrado. Quem despreza uma pessoa vil e desprezível? Novamente você vê que eles dizem muito claramente: não respeite pessoas odiosas. Sim, de fato, não respeite pessoas odiosas e detestáveis. Então, o seu amor não é a única coisa importante e relevante, mas o seu ódio também é extremamente importante e significativo e crucial. Aos olhos de quem uma pessoa vil é realmente desprezada ou seja, rejeitada. Então, quando vemos aqueles que você rejeita, sabemos algo sobre você que você não consegue aceitar.
Você sabe, as pessoas realmente querem ser muito queridas por todos, sempre. Jesus não era querido por todos. Havia pessoas que realmente não gostavam dele. A Bíblia diz que os fariseus ficavam ali observando para pegar uma palavra dele, para pegá-lo em apenas uma palavra. Se eu falar durante horas para você, com certeza você conseguirá pegar trechos do que eu digo, tirá-los do contexto. Malditos sejam aqueles que tiram minhas palavras do contexto para me caluniar e blasfemar contra mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma pessoa verdadeiramente vil é profundamente desprezada, é completamente desdenhada e é intensamente odiada. A quem você realmente despreza e do que você verdadeiramente não gosta? Isso me mostra, sabe, às vezes você deveria ouvir. Essa pessoa. Eu realmente recomendo essa pessoa. As pessoas que você recomenda, as pessoas de quem você aprova e as pessoas que aprovam você. Tudo isso revela algo sobre você. O que você não gosta, com o que você não se identifica, revela algo sobre você. A Bíblia diz que aqueles que permanecem no tabernáculo, aos seus olhos, uma pessoa vil deve ser rejeitada ou desprezada. Por isso, seus gostos e desgostos são coisas a serem observadas. É por isso que até mesmo na política, estamos entrando em período de eleições agora, se você aparece na plataforma de alguém, entendeu? Isso será interpretado. Você não precisa dizer que apoia ou que não apoia. Existem coisas que são interpretadas e são interpretadas corretamente. Normalmente só de estar lá. E se eu aparecer em uma plataforma com um galpão, e seja lá o que for, o que isso significa? Não, tudo bem. E depois eu digo para você, não, isso não significa nada. Significa algo. Você gosta, aprova, faz, tem um significado. Então, o que você odeia é uma revelação sobre você. Mas ele realmente honra aqueles que temem ao Senhor. Ele honra aqueles que temem ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, o seu respeito por aqueles que temem ao Senhor é um sinal de que você pertence ao interior do tabernáculo. Decida ser alguém porque essa pessoa serve ao Senhor. Você os honra. Eu não sou católico, mas de fato estudei em uma escola católica por um tempo. E quando vejo um padre que entrega a sua vida de forma completa, que não se casa e promete desde muito jovem que é casado apenas com o Senhor, sabe, isso é um sacrifício vivo e verdadeiro, se seu irmão também fosse um sacrifício vivo. Uma vez eu estava sentado confortavelmente ao lado de um padre católico, acho que ele era um bispo, e estávamos todos indo para Gana no mesmo voo. Então eu perguntei a ele, quem está em casa? Não há ninguém em casa. A geladeira está em casa. A casa está vazia. Ele vai para lá, onde quer que estejam. Eu olho para eles e digo, eu realmente não sou uma boa pessoa de forma alguma. Eu não sou justo. Essas são pessoas verdadeiramente boas, sabe? Você deve temer e honrar profundamente as pessoas que realmente temem o Senhor. Mesmo que seja de uma cor diferente ou de uma igreja diferente. Encontre alguém que tema o Senhor, você deve honrá-los. Isso é o que a Bíblia diz. Amém. Sim, e assim seja. Ele honra os que temem a Deus. Se você teme a Deus, melhor eu o honro. Eu respeito você. Eu não desconsidero você. Eu não desprezo você quando vejo que você teme a Deus. Sim, até mesmo outras religiões que temem a Deus se comparam com pessoas que não temem a Deus. Sim? Portanto, irmãos e irmãs, eu lhes digo, estas são as pessoas que pertencem à casa do Senhor. Salmo 15. Lindo. Estamos terminando no momento. Ele jura pela sua própria cabeça e não muda de jeito nenhum. Sabe, mudar de ideia não é algo que ele faça. É exatamente isso que estamos procurando, essa firmeza e constância. Ser padre, mudando não. Você vai mudar? Calcule em 15 anos quantos anos você terá. 15 anos. Você será o mesmo? Você será tão leal quanto diz ser? Você será tão leal quanto diz ser? O que você estará fazendo daqui a 15 anos?
Ele jura e ele muda. Agora, neste último período da minha vida, tenho observado muitas pessoas cujas palavras significavam quase nada, ou seja, eram vazias e sem valor real. A verdade e a mentira deles eram como respirar. Esta aqui é uma mentira. É verdade, é mentira. Eles mentem como se estivessem respirando. Eles falam a verdade como se estivessem respirando e mentem desse jeito. Você não consegue perceber a diferença. Palavras não significam nada. Promessas não significam nada. Eu te aceito assim. Do que você está falando? Então, quando a Bíblia fala sobre pessoas qualificadas para estarem na casa de Deus, ele jura e não mudará de forma alguma. O que ele disse realmente significa algo muito importante para ele. Uma vez um senhor idoso veio me ver no escritório e disse: terminei de trabalhar aqui e estou indo para minha aldeia. E ele já era um senhor bastante idoso em nossa igreja. Nossa igreja era jovem, mas ele era um dos únicos idosos. E ele me disse: eu não vou te ver novamente. Nunca ouvi ninguém falar assim antes. Eu não vou te ver novamente. Vou para minha aldeia e vou viver lá até morrer. Mas eu vim te pedir um favor. Eu disse: um favor? E ele continuou marcando um horário para me ver até que finalmente conseguiu. Ele disse: estou aqui por um favor. Eu disse: que favor? Ele disse: por favor, um dia você vai ouvir que eu morri. Eu morri, estou morto. Quando você ouvir que eu morri, eu te peço só um favor. Eu disse: qual? Envie alguém para vir e me enterrar na minha cidade natal. Quando ele disse não, ele disse que eu deveria mandar alguém para realmente enterrá-lo em vez de ele mesmo ir, pois ele não poderia fazê-lo pessoalmente. Mas quando ele disse isso, fiquei tão comovido com o que ele falou que disse: não, eu mesmo vou e vou te enterrar. Sim, eu fiquei tão profundamente tocado porque eu nunca tinha ouvido alguém se despedir assim antes. Quando você ganha mais experiência na vida, você sabe quando alguém está se despedindo pela última vez. Recentemente visitei alguém em casa. Quando me despedi dela, na verdade, ela apenas me chamou e eu me virei dentro da casa e soube que estava vendo ela pela última vez. Sim, eu sabia que era a última vez. E eu apenas olhei para ela e disse tchau. Ela era uma tia muito querida para nós. Quando mais jovem, não percebe, é a última vez. E quando fica mais velho, às vezes sabe, esta é a última vez. Prometi a esse velho amigo que eu mesmo viria pessoalmente para enterrá-lo. Onde exatamente seria o local, por favor? Eu nem sabia para onde ele estava indo. Um dia eu estava na igreja e recebi a notícia de que esse velho estava lá. Eu nem sei exatamente como eles me encontraram, porque ele estava em algum lugar muito, muito distante. E eles me passaram a mensagem e eu disse a mim mesmo: hoje é o dia, hoje é hoje. Tenho que manter a minha palavra. Disse ao homem: eu mesmo vou ligar para ele pessoalmente. Então liguei e perguntei: olha, quando vai ser o funeral? E fui dirigindo o caminho todo. Eu acho que era um sábado. Viajei para um lugar distante onde não havia casas. E fui indo. E quando cheguei à vila, à cidade, sim, para a terra dele mesmo, perguntei: onde está esse homem? E eles disseram: ele é membro de outra igreja. Mas ele disse que quando morresse, eu deveria vir enterrá-lo. Então vi algumas pessoas com túnicas vermelhas. A túnica, que era bastante longa, ia do ombro até o chão. Um grupo considerável, quero dizer, uns 20 ou 30 deles, todos membros ativos daquela igreja. Não sei exatamente que tipo de igreja era, mas parecia uma igreja bem estranha com esse tipo de coisa, de fato. Então, preferi que eles nem chegassem a registrar isso. Eles nem sequer sabiam quem eu era ou o que eu tinha ido fazer lá. Eles realmente não estavam me esperando. Então eu os segui e simplesmente fui, porque esse homem, eu prometi a ele que estaria lá. Mesmo depois de morto, eu estaria lá. Eu disse a ele que estaria lá. Então fiquei seguindo eles, rodeando, até que eles se cansaram e o funeral acabou e eu simplesmente fui embora.
Eu nem tive chance de fazer nada. Mas eu estava lá porque disse que estaria lá. Eu disse que estaria lá. Ele jurou pela própria cabeça e mudou completamente isso. Então você não pode sair por aí dizendo para 1000 pessoas diferentes, eu te amo de forma leviana. É por isso que eu te amo. Isso perdeu o valor. Eu gosto de você, superou eu te amo de longe, ou se não percebeu, sim, eu gosto do jeito que você gosta de mim, diferente da minha vida, do jeito que você gosta de eu te amo. Está lascado. Pense em quantas pessoas você já disse, eu te amo também. O que isso significa agora? Estou perguntando em inglês. Sabe, falando em japonês, eu realmente deveria falar aqui agora. Eu deveria fazer isso sim bem. Ele jura pela própria cabeça e muda. Etanos, eu não mudo. Eu disse que farei isso e eu realmente farei, com toda a certeza e convicção. Eu farei isso. Tentar. Isto é cristianismo. Esta é a qualificação para entrar naquele tabernáculo. Você está ouvindo? Sim. Muitos casamentos precisam desta escritura. O casamento está machucando você, mas você não vai mudar. Sim, o que você inseriu é Harting, mas não mudará, porque você disse que estaria lá. Ok, aquele que não saca o seu dinheiro para use, nem aceita qualquer recompensa contra o inocente, aquele que faz estas coisas, nunca, de forma alguma, será abalado, jamais. Você vê? Você vê agora que nunca será movido. Você será firmemente estabelecido na casa do Senhor. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. Que você entre e permaneça no sacerdócio para sempre. Que as suas palavras tenham valor. Que você se levante e se recupere plenamente de todos os males e aflições que foram mencionados por Moisés. E que você se torne uma pessoa verdadeiramente santa e especial para o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora sente-se. Sabe, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Ore a partir de hoje com todo o seu coração pelo Espírito de Santidade. Ore por isso. Coloque essa escritura, o Espírito de Santidade. Escritura muito importante. A santidade é um espírito. A santidade é um dos espíritos do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo. Espírito Santo de santidade. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade, com grande poder. Então, o Espírito de santidade atua por meio da ressurreição. É um espírito de poder que verdadeiramente te capacita a viver sua vida em completa santidade. E santidade significa especial, e são essas coisas que te tornam especial. Um homem comum jura, muda de ideia, quebra seu acordo e quebra sua aliança repetidas vezes. Mas um homem especial e espiritual, ele faz sua promessa. E essa promessa é definitiva. Todas essas qualidades para honrar seu pai. Não deves dar falso testemunho com isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. Todas são qualidades espirituais. E é preciso o espírito de santidade para te tornar uma pessoa especial para Deus. Ore pelo espírito de santidade. Ore pelo espírito de santidade. É um espírito e é o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo e desse Espírito de santidade, você será capacitado a ser santo. A santidade não é pela força ou pelo poder. Deus disse a Abileque, eu realmente te impedi de tocar naquela mulher, sim, e assim eu te impedi de fato de tocar naquela mulher. Eu te guardei. Não foi porque você era seja lá o que for. Eu te guardei. Na segunda vez que você achou que era a segunda. Eu te impedi de tocar naquela mulher. Então ore pelo Espírito de santidade. Todos de pé.